O primeiro convidado é um jovem advogado goianiense que esteve fora do Brasil recentemente e viu tudo para se preparar e poder se posicionar neste nosso papo diferenciado. Ele se chama Vinícius Maciel, tem 31 anos de idade e eu o recebi aqui no Gabinete 44. Manda pro ar. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, brasileiros do país e fora do país. Aqui no Gabinete 44 eu recebo com muita satisfação um jovem goianiense, advogado reconhecido em toda a cidade. Mais do que isso, um jovem preparadíssimo, em que durante uma rápida conversa, rápida porém proveitosa, hoje você não precisa conversar muito tempo com uma pessoa para você saber do mundo dela, da amplitude dela e do que ela tem para passar, para a gente dividir, compartilhar ideias, compartilhar ideais, compartilhar sentimentos. Então, por exemplo, você começou a falar de impostos. Vamos entrar nesse assunto porque eu queria te ouvir e gostaria que vocês prestassem atenção no que o Vinícius Maciel, advogado goianiense, tem para dizer neste momento em que eu discuto muito aqui na Câmara que o bom gestor não é aquele que aumenta imposto como o Willis. O Willis só pensa em aumentar imposto, IPTU, ITU, ISS, só pensa em criar taxa de coleta de lixo. E eu acho que o gestor hoje, por isso que eu pedi para ele ler o Obrigado pelo Atraso, o gestor público hoje é aquele inteligente que sabe aumentar a arrecadação sem que para tal tenha que sacrificar o contribuinte. Então eu gostaria que você falasse primeiro sobre esse tema e depois nós vamos entrar em outros temas, por exemplo, gasolina, combustível. Vamos começar por esse, que é uma questão fundamental, a geração de empregos. Cajuru, na época da eleição para prefeito, eu já era claro e notório a crise que viria, né, em 2015. Porque nós tivemos um crescimento artificial da economia nos anos anteriores, né, começou no final do Lula e acentuou com a Dilma. Fizeram um keynesianismo muito grande na economia. O ouvinte, nosso espectador, entendeu que keynesianismo é o quê? É o Estado conduzir a economia. Isso. Então o Estado ele pega o dinheiro e ele vai aplicar onde ele entende melhor. Só que nós temos um problema que é o quê? O Estado nada produz. O Estado nada tem. Tudo que ele tem, ele tirou de quem trabalha, tirou de quem produz. Claro. Então é como se você visse uma piscina cheia, Cajuru, e tirasse a água da parte mais rasa. Por exemplo, você tem uma piscina, ela tem uma escadinha para entrar, né? Então a frente dela é funda, o começo dela é raso. Então o indivíduo pega a água da parte funda e coloca na parte rasa. Aquilo assim, você não mudou estruturalmente, você continuou a mesma quantidade de água. Você simplesmente deslocou a água de um ponto para outro. Então o Estado na economia é isso, ele não produz riqueza, né? Então nós tivemos essa ficção que logo em seguida a realidade, essa crise absurda. Então eu já vendo o prefeito... Só rapidinho, por favor, você votou em quem, Vinícius? Para prefeito? Ninguém. Em ninguém? Eu também não. Não votei em nenhum. Eu também nulo. Votei nem no segundo turno, eu não dei nenhum trabalho de votar. Segundo turno eu também não, porque eu fui internado, tive uma operação grave no hospital neurológico, no dia da eleição, eu fiquei no hospital. Aliás, fui visitado pelas duas filhas do Willis e disse a ambas, se eu fosse votar, eu não votaria no pai de vocês e nem no outro, no Vanderlan. Eu a propósito, eu sempre falo, quando tem oportunidade, e isso inclusive é uma linha de pensamento também nesse autor que você citou, uma democracia se faz onde o indivíduo vota por opção. Claro. Ele não pode ser obrigado a votar. Não. Então, se você tem um país como o nosso, onde você obriga o cidadão a votar, você logo tem cidadãos que, passados 6 meses, não se lembram quem votou. Perfeito. Porque ele não tem responsabilidade com o voto. Muitas vezes ele chuta o santinho na porta da zona eleitoral e o que pega ele vota. Então, ele faz pouco caso. Então, eu acredito que tem que ser um voto opcional a fim de criar responsabilidade do indivíduo. Claro. Mas voltando ao que eu estava te falando, eu lembrava que, e já identificava, o Willis Rezende ele é aquele indivíduo do tempo velho. É aquele indivíduo onde você tinha espaço para ficar aumentando impostos de forma desproporcional e as pessoas não iriam sentir. Como antes, na década de 80, na década de 70, nos anos 90, aquele período que eles teve. Né? Então, até que você pega, ouvinte, sem entender bem, os impostos de 88 para cá com a Constituição aumentaram 30%. E nós não sentimos isso. Agora iniciamos isso dentro do bolso. Agora tem a dor. Agora está começando a ter a dor. Então você veja, eu pensei o seguinte, o Willis é um cara que ele não vai reduzir o tamanho da prefeitura. Ele só vai procurar aumentar impostos. Né? E ele não vai encarar os problemas que você falou, inclusive, Vinícius. O ex-secretário de Finanças
que eu fiquei conhecendo e virei admirador dele, o Oséias, e ele disse para mim, Cajuru, eu tentei convencer o Íris a diminuir de 35 para 15 secretarias. Eu tentei convencê-lo a terceirizar a Comurg, sem prejuízo aos funcionários mais dignos daquela empresa, né? E o Íris não concordou. Não, e detalhe, Cachorro, quem estatizou a Comurg foi o Íris. Foi o Íris, claro. Se não me engano, o último mandato dele, coisa de 8, 7 anos Antes do atrás. Paulo Garcia. Antes do Paulo Garcia. Então você pega, por exemplo, o ouvinte, por esse padrão entender, você vê que a prefeitura, quase 90% da arrecadação dela é para pagar salários. E dentro desses 90%... A arrecadação é para pagar folha. Exato. Dentro desses 90%... Não paga nem taxa de banco. Fundamentalmente é para pagar a Comurg. Você veja, você vai aqui... A Comurg representa 30% da folha de pagamento da prefeitura. Então, dos 90% você pega a arrecadação municipal, está beirando aí 20% da arrecadação. E o ouvinte entender bem, se você tem 90% de folha, os outros 10% não é que sobrou não, os outros 10% você tem dívida, claro, e tem juros de dívida. Claro. Então você tem que o orçamento da prefeitura mensalmente ele ultrapassa 100% das despesas. Então logo você entendeu, ouvinte, você não tem dinheiro para arrumar meio-fio, você não tem dinheiro para arrumar buraco na rua. Não. Você tem essa fazenda asfaltada que nós temos, porque é uma fazenda asfaltada, se você pega um carro 0 km, você com 3 vezes, ele está cheio de grilo dentro do carro. Quem anda de moto, vai frear a moto, eu tenho moto, você freia a moto retarda o freio por causa do asfalto ruim, provocando acidente. Na chuva morre gente. Na chuva morre gente, tampado nos buracos. E você pega a cidade completamente suja, e você veja, se esperava-se que encarasse esse problema da Comurg, mas não encarou. Para mim, ele entregou a Comurg para a dona Iris, que é a ex-mulher dele, que ela não é mulher dele, é ex-mulher dele, né? Ela aproveita o nome dele. Entregou a Comurg para ela virou curral eleitoral. Sempre foi. Agora virou mais, porque ela quer voltar de qualquer maneira a Brasília, porque ela perdeu a eleição em 2014. Me lembro bem. Olha, em resumo, uma empresa estatal, teoricamente falando, ela é para atender ao povo. Só. Teoricamente falando. Só que na prática ela não atende ao povo. Não. Ela atende o respectivo executivo. Né? Então, o que sobra ao povo, em geral, considerando que a administração ela não serve ao povo, ela se serve do povo. Exato. Ela é ineficiente, então ela só gera prejuízo. Então você tira da educação, você tira da saúde, você tira da segurança para colocar na empresa estatal. Exatamente. Eu digo uma coisa para o senhor, se eu fosse o prefeito, eu privatizaria a Comurg. Porque eu entendo que ali tem que ser reduzido essa despesa e tirar os passivos dela e pegar o dinheiro e colocar para o povo onde interessa, que é na saúde, que é na educação, que é o papel do município. Tem dois assuntos importantes que eu queria que você falasse, porque eu ouvi de sua parte no dia que a gente se conheceu. A questão da geração de empregos em Goiânia e no Brasil de um modo geral, com quase 16 milhões de desempregados. Como é que você vê no Brasil a questão da geração de empregos em relação aos nossos governantes? E gostaria que você falasse também sobre o transporte coletivo, fundamentalmente em Goiânia, porque serve de base para qualquer outra capital do Brasil. Eu queria o seguinte, qual é o seu primeiro tema? O que eu quero dizer a você? Primeiro, quem gera emprego chama-se empresas. Quem gera emprego é o pequeno empresário, é aquele indivíduo ali que tem uma firma de marcenaria, é aquele outro que tem uma ferragista, ele pega uma chapa de ferro e faz um portão, né? Aquele indivíduo que tem empresa de pintura, aquele indivíduo que tem uma confecção, o feirante, esse é o maior gerador. Essas pequenas e microempresas são os maiores geradores de emprego do país. Né? E então, quem gera emprego é o mercado. O que isso é o mercado? Portanto, quem gera emprego não é o governo. Quem gera emprego não é uma CLT. Tanto é verdade que os países com maior engessamento das relações de trabalho são os que mais custam a crescer. A Europa hoje, você tem a França e você tem a Alemanha. A França está, acho que 8% de desemprego ou 10%. E ela tentou-se fazer a reforma trabalhista, inclusive com o governo de esquerda do último presidente. Sim. Não teve êxito porque o sindicato lá é forte, não politizou, né? Ele é independente. Enquanto na Alemanha você tem legislação aberta, flexível, e é o país mais rico da Europa. Disparado da Europa. Então o que eu quero dizer com relação à geração de emprego? Nós temos que o quê? Reduzir os impostos das pessoas. Sim. Reduzir os impostos de quem produz. Porque hoje é o seguinte, para o ouvinte entender, o grande industrial não paga imposto. Sim. Ele não paga porque ele não quer, depois vem um refis, ele tem desconto. Sim, ele espera o refis. Aí depois ele tem benefício fiscal. Sim. E depois ele tem juros subsidiados. Ainda mais aqui em Goiás. Exato. Não tem risco, não tem risco, não tem risco, não tem risco. Então você veja, você tem esses indivíduos que vivem um mundo paralelo por conta do governo. Lembrando, o governo não tem nada de dinheiro não, tudo que ele tem tomou de alguém. Como a maioria dos negócios é de pequena empresa,
Você tomou o dinheiro do pequeno empresário, passou para o governo e o governo mandou para os amigos do governo. Sim. Isso no nível municipal, nível federal, nível estadual. Sim. Então nós temos que reinverter isso. O dinheiro que o Estado eventualmente vem para fomentar a economia, ele tem que ir para o pequeno, que não tem condição de ir no Bradesco, que não tem condição de ir no Itaú, claro. ou não tem condição de ir na Bolsa de Valor, como o Marconi quer fazer na Saniago. Eu digo uma coisa, eu duvido que o mercado vai para comprar a Saniago, por conta da ingerência política que ela tem. Sim. Se ela entrar, ela cai. Duvido. Marconi é uma empresa estatal, para você ter ideia, uma empresa comum, se ela custa R$100 a ação, só de ser estatal já custa 70. Exatamente. Por conta do risco do negócio, ela tem um desconto, sabe, Caju? Se for pegar a Saniago na mão de quem está, vai para R$50. Sim. E não vai dar negócio. Então o que eu estou dizendo para você, Caju? Nós temos que ampliar, ainda bem que teve essa reforma trabalhista, temos que ampliar isso, porque quem afeta de verdade é o pequeno. E você reduzir os impostos do governo, somente como o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O Trump reduziu o imposto de renda. Que acabou calando a boca de todo mundo nesse sentido. Tá, E em outro olha, sentido. não se fala, porque a esquerda domina, a Globo odeia o Trump. Sim, claro. A Globo usa todos os seus meios de comunicação para falar mal do Trump, Claro. mas nós estamos com o menor índice de desemprego da história para negro e para latino nos Estados Unidos. Está chegando a 4,1, com tendência do final do ano chegar a 3. Isso até gera outros problemas, lá no momento a gente fala. Mas o que eu estou dizendo? O governo com o dinheiro, ele gasta mal e ele tirou de alguém para produzir. Você reduzindo os impostos, você vai fazer com que eu, cidadão, Claro. aloque melhor meu trabalho, consuma mais, Aí que vem entendeu? a geração de Gerando emprego. mais Aí que vem a emprego. geração Mas de você vê o emprego. contrário. Ao contrário. Aqui em Goiânia, ao invés de você reduzir o IPTU, Você mata o empresário. você aumenta o imposto. aumenta. Aqui em Goiânia, se você tem uma sala comercial de 30 metros quadrados, você paga o IPTU 5 vezes mais caro do que um apartamento do mesmo tamanho. Você inclusive paga energia mais cara, você paga água mais cara. Sim. Você vai fazer um registro de firma do contrato social da empresa pequena, Caju. Há 2 anos atrás era R$12, hoje está 30. Porque o Marconi botou um imposto de 50% sobre o negócio. E ele prometeu que seria o menor ICMS do Brasil. Nós estamos com o maior ICMS do Brasil. Nós estamos com o maior IPVA do Brasil. Nós estamos com o maior imposto sobre combustível do Brasil. Exato. Então você percebe, você tem um Estado que tem um ISS povo. altíssimo. Você tem um Estado que tem um povo e não um povo que tem Estado. Exato. Essa é boa. Essa frase é Entendeu? boa. Repita. Você tem um Estado que tem um povo e não um povo que tem Estado. Olha aí. E quanto maior o Estado fica, seja prefeitura, seja Estado de Goiás ou Estado de São Paulo, por exemplo, ou União, você tem um povo pobre. Isso tem que acabar. O dinheiro tem que estar com quem produz, Claro. que é o povo, que é o empresário, e não com o governo ou com o político. Sem dúvida. Isso é fato. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto você fala com relação ao transporte. Olha, eu conversei contigo naquele dia e fiquei encantado com a tua posição, com o teu posicionamento. Eu, Bezinho, porque aqui em Goiânia é um caso muito sério, né? Primeiro, o domínio do transporte coletivo, que é um contrato que começou em 1970 e que vai até 2044. Renovado em 2007, né, na mão do Iris, né? Vai para 2044. E as cláusulas contratuais não são cumpridas, você vê que o serviço é péssimo, né? Vou pegar 2 pontos que o Iris fez que é ruim. 2 pontos. O primeiro ponto, o ônibus não tem identificação da empresa. Isso foi ridículo, porque eu andei de ônibus muitos anos, graças a Deus eu fui liberto há 10. Graças a Deus e peço a Deus que abençoe quem está ouvindo e que anda de ônibus, que seja liberto também. É uma libertação de vir para Claro, de ônibus aqui no Brasil. Você não No tem Brasil dúvida, é a uma libertação. libertação, Eu agradeço profundamente a Jesus Cristo, não tenha dúvida. Então você veja o Que seguinte. nem gado aceitaria. Nem gado aceitaria. Na época você tinha um nome escrito no ônibus, então aquilo facilitava a identificação dele. Eu lembro quando andava de ônibus, sabe como é que era a referência nossa, Ju? Assim, ó, o ônibus da HP é mais novo que a da Araguaia. Isso. Então é o seguinte, a linha, eu lembro que antes da linha era exclusividade de cada empresa. Depois passou-se a dividir. Aí então, por exemplo, eu sabia quando vinha um próximo, e eu sabia que o próximo era da HP, falava, não, estou com pressa, eu tinha meus 12, 13 anos. Falei, não, vou pegar o próximo que é mais novo. Você está quantos anos hoje? Eu estou com 31. Entendeu? Aí eu pegava o que era mais novo. Que era mais novo. Então, aí hoje você não consegue saber quem é quem. Você não sabe se é HP, se é Araguaia, eu não sei nem se tem mais empresa em Goiânia. Eu ser sincero para você, não sei. E eu também não, para Não mim sei. são Então é o seguinte, você contraria os princípios da administração pública, que está no artigo 37, que é a publicidade. Claro. Cadê? Quem é essas empresas? Você pega. Então, agora, e outro ponto, mas falando em si com relação ao transporte. Você tem um serviço que é extremamente estatizado, Caju. É estatizado. Tudo que é regular demais protege quem está no negócio. Claro, evidente. Protege quem está no negócio e não protege o consumidor.
Eu trouxe uma ideia para dentro, para cá, eu acho que não me deram moral. Eu vim em Santiago. Janeiro do ano passado tive em Santiago. Como é que funciona lá a tarifa, inclusive igual Londres? Ela funciona por demanda. Então é o seguinte, das 6 da manhã às 8, tem um preço maior, na hora do almoço tem um preço maior, e no final do dia tem um preço maior. Então você desloca as pessoas do rush ao longo do dia. Você entendeu a lógica? Claro. Desse jeito que lá funciona. E falei para trazer para cá também, não deram o projeto. Aí você, por curiosidade, você pega em Paris, você pega em Roma e Amsterdã, sabe como é que é a tarifa? É por quilômetro. Por quilômetro. Então é o seguinte, é injusto o indivíduo que mora em Trindade e descer no centro, pagar o mesmo tanto do cara que pega no setor sul e descer no centro. Eu apresentei um projeto de lei aqui. É matemática. Tarifa intermunicipal. É matemática. Claro. É matemática. A gente sai de Goianira e vai a Trindade. E o goianiense que anda só aqui, ele paga o mesmo preço. Como é que funciona? Ele pega o cartão, ele bate a hora que ele entra, na hora que ele desce, ele passa de novo. Para saber a distância que ele entrou e debita isso. É o que eu estou dizendo. Não existe almoço grátis. Claro. Aí, então, você... Tá igual comida por quilo. Se você come mais, você paga mais. Se você come menos, você paga menos. Aqui não, aqui você anda menos e paga mais. Tá errado. Goianiense. Aí quem segura diz que está protegendo quem mora longe. Aí você faz estragar todo mundo. É assim que funciona. Então você veja, você tem um sistema extremamente estatizado, Caju. E traz outro ponto. Explicado isso, você veja, a tarifa é controlada. É bom o ouvinte entender o seguinte: quando você pega a inflação, quais são os preços que mais sobem na economia? Energia, gás, gasolina, telefone, plano de saúde, transporte coletivo, que mais? Todos que o governo controla. Tudo que é estatizado. Tudo que é estatizado, ou embora prestado por iniciativa privada, como o ônibus, sobe além da inflação. Aí você pega tomate, arroz, feijão, soja, bolacha, etc. A hora está alta, a hora está baixo, e aí fica variando. A inflação fica baixa por conta desses outros itens, porque o que o governo tem envolvido só sobe. Claro. Então você veja o seguinte, por que fica sempre mais alto? Para o ouvinte entender bem, se eu sou dono da empresa, eu tenho um preço de entrada fixo, e meus outros preços são variáveis, porque um mês ou outro eu tenho a reclamatória trabalhista, eu tenho o aluguel para pagar, eu tenho a prestação do ônibus, eu tenho o preço do pneu que fica subindo, o óleo e tal. Eu sempre vou ter um preço mais alto para absorver as oscilações dentro dos 12 meses até o aumento. Então, naturalmente, eu jogo o preço além do que tem que ser para absorver as minhas flutuações de preço ao longo do ano. Aí, ninguém sabe disso, não se comenta isso. Não se comenta isso. Então, todo mundo tem um preço controlado, você sempre vai ter o preço mais alto. Metade da tarifa aqui no Brasil é imposto. Sem dúvida. Então, você pega o seguinte, o dono da empresa está R$4, ele paga já metade de imposto. Aquele que resta não é lucro, não. Ainda depois vai vir, tem o lucro contábil, que é os preços cheios, depois tem o lucro financeiro, é o que resta. Eu não sei. Aí vem igual o negócio da gasolina. Não sei o ponto. Da gasolina. Não sei o ponto que lucra. Mas eu dizendo uma coisa para vocês. Com o preço que tá, nunca vai melhorar. E se você não permite com que o cara que anda mais pague mais, do que anda menos pague menos, também não vai melhorar. Não vai melhorar nunca. Se você não faça como, por exemplo, lá na Europa, lá no Chile faz em Londres, variar pela demanda, não vai melhorar. Uma briga em Londres. Não vai melhorar. Então é o seguinte, você tem países que fazem coisas que nós existimos em fazer. Sem dúvida. Então, peraí, se você mantém o mesmo raciocínio há mais de 30 anos, é igual o Einstein fala, amigo, se você tem a mesma ação, você vai querer ter o resultado como? É isso. Nós temos a mesma ação, como vai ter? Não vai mudar, cara. Muito bom conversar com gente preparada, com gente jovem, com gente que pensa e principalmente com gente que tem amor por Goiânia e que sabe que, apesar de tudo que o homem tem feito, homem que na verdade não é homem, tipo o homem Íris, tipo o homem Marconi, mas apesar de tudo que o homem tem feito, Goiânia ainda tem jeito. As sombras. Né? Essas sombras vão passar. As sombras vão passar. Bom? Chega de nos assombrar. Não tenha dúvida. Ministro Marcel, prazeraço, cara. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Tudo de bom. Até o próximo programa com outros temas. Obrigado. Senhoras e senhores, agradecidíssimo.